Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar aqui sobre uma suposta invasão de estrangeiros aqui no nosso mercado de fundos imobiliários. Em seguida, vou dar aqui uma passada pelos fundos que mais tiveram variação aqui nessa sexta-feira, dia 21, depois do leilão lá dos ETFs gringos. E aqui ao final do vídeo vou comentar com vocês como aproveitar aqui o leilão dos gringos, sendo que já aviso que a melhor forma não é durante o leilão. Aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. Então, eu estava aqui dando uma passada no relatório gerencial de CPUR11, o antigo EVBI11. É um fundo que era da VBI e que a capitã tomou a gestão para si. E era um fundo bem interessante, seria aqui no caso um fundo de renda urbana focado em consumo essencial. Enfim, o vídeo aqui hoje não é sobre o fundo, eu estou apenas citando. Aqui o importante é que no final do relatório me deparei aqui com alguns gráficos bem interessantes, alguns gráficos aqui sobre o nosso mercado imobiliários. E vejam isso daqui, do estoque de cotas de FIIs que estão nas mãos dos investidores estrangeiros. É esse aqui meio bege, aqui investidores estrangeiros. Notem que eles representam uma fatia muito pequena aqui do nosso mercado e, de todo caso, a gente for ver que não tem crescido tanto assim, né? Tem mantido um patamar estável. Tudo bem que o gráfico fornecido aqui pela Capitana parece ir apenas até maio de 2014, então a gente teria que acessar novos relatórios aqui depois para pegar alguns dados mais atualizados. Pode ser comigo, vou colocar um lembrete aqui para conferir isso daqui depois. No entanto, acho que essa questão dos leilões eles começaram antes de maio de 2024 e mesmo assim a gente não notamos aqui um aumento dos estrangeiros até essa data. Já aqui temos o gráfico do histórico de volume. E aqui um ponto importante, que é bem nítido, que a participação no volume ela é bem maior do que a participação, do que a posição que esses estrangeiros possuem em cotas. Veja aqui a diferença essa parte bege mostra como eles são bem mais ativos do que tanto os investidores institucionais aqui brasileiros quanto de pessoas físicas. Em detalhe que também a partir de 2024 deu uns picos e vales mais altos aqui, também aumentou a participação no volume. Provavelmente isso aqui está relacionado com o começo lá do impacto dos ETFs passivos se posicionando nos fundos imobiliários. Provavelmente foi por isso que eles expandiram aqui participação no volume sem ter aumentado aqui na participação, né? Então, os estrangeiros são bem ativos. E aqui, duas tabelas com os números, que no caso, os estrangeiros possuem 4,5% das cotas de FIIs, mas representam um pouco mais de 16% das negociações dos fundos imobiliários. E detalhe, como existe possibilidade aqui, muita gente ventilando a possibilidade de aumento da participação deles no nosso mercado, pode ser que isso daqui leve ao aumento da volatilidade também, já que quanto maior a participação deles, quanto mais eles tiverem, mais eles vão movimentar aqui o nosso mercado. E isso daqui, pode ficar tranquilo, não tem nada de ruim nisso daqui. Vejo muita gente que com medo de uma invasão de gringos aqui no nosso mercado, que isso aqui vai alterar os seus imobiliários, mas não, tá? Não tem nada a ver isso aqui. O que está alterando é aumentar um pouco a volatilidade aqui nas cotações. Isso daqui não afeta em nada os fundamentos dos FIIs. Então, o foco tem que ser esse, nos fundamentos. Eles não tá alterando aqui, só vai ter um pouco mais de volatilidade. Isso aqui é uma utilidade, sei que é chata assim no começo, mas você acostuma e até começa a gostar depois.
É, ok, agora vamos para a segunda parte do vídeo. Vou mostrar aqui para vocês os fundos que mais se movimentaram aqui. Pelo menos alguns que eu fiz a seleção que eu acompanhei durante o pregão. Ok? É, então, começando aqui por TRX-F11, Fundo de Renda Urbana da TRX. Esse aqui acho que teve o leilão mais emocionante aqui do dia. Lá no começo, ela bem próxima de 4,50, o fundo chegou a bater os R$ 62, mas acabou que foi se recuperando aqui aos poucos durante o leilão, até que chegou a passar aqui um pouco dos R$ 100. No entanto, mesmo com essa recuperação aqui ao longo do pregão, o fundo teve uma queda de mais de 4% depois desse que é o final do pregão, né? Fechando aqui a 100,25. E não chega a ser uma barganha, mas acho que também está bem abaixo da média do que o fundo vinha sendo negociado aqui nos últimos dias. Deixa eu ver, pegar um gráfico que mostra aqui bem. Então, retornou aqui para o preço de lá do dia 20 de fevereiro. Então, voltou aqui ao preço de um mês atrás. Já tinha uns dias que ele já vinha sendo negociado aqui na faixa de R$ 104. Isso aqui talvez seja alguns investidores se posicionando para aproveitar esse leilão, acreditando que numa alta, ou talvez sejam os próprios estrangeiros já fazendo aqui algumas aquisições. Enfim, pode ser que uma oportunidade para os especuladores. Outro que foi bem animado aqui durante o leilão foi HCTR11. Esse aqui eu acompanhei também desde o começo. A cotação dentro do leilão chegou aí aos R$ 41, ou seja, dobrando de valor que é o percentual do fundo, mas aqui não demorou muito para as coisas se equilibrarem, não, para voltar aqui para os R$ 19. E essa queda que vocês estão vendo aqui de quase 5%, ela foi durante o pregão mesmo, tá? O motivo dessa queda, aí vou ter que estudar depois para ver, tá? O fundo está aqui com uma queda de 9% desde o início do ciclo de alta. Enfim, tem seus motivos aqui. Acabou que muita coisa boa não se concretizou aqui em HCTR11 e outros fundos. Outro fundo que também, outro destaque aqui, né, de movimentação foi KNR11, o fundo híbrido, de tijolo híbrido da Kinea. E que no caso caiu mais de 5% aqui nesse pregão, e pode até parecer uma bela oportunidade. No entanto, da última vez que caiu bastante o leilão, demorou bastante aqui para se recuperar. Aqui no caso, me refiro aqui ao pregão que aconteceu aqui no final, aqui em setembro, né? Aqui no caso, teve uma queda de 6%. Aí depois o fundo continuou num ciclo de baixa. Daí veio aquele período difícil ali de dezembro, né? Caiu ainda mais. Aí depois que foi se recuperando. Na verdade, até hoje não recuperou aqui o preço que teve de queda aqui em setembro de 2024, né? No entanto, não adianta xingar os gringos por isso, tá? Aqui o fundo é um fundo bem esticado, dividend yield bem apertado, então não dá para colocar na culpa dos estrangeiros o fato do fundo não ter se recuperado. Aqui no caso, não se recuperou porque o dividend yield ele ficou desinteressante frente a tantos fundos ou a renda fixa pagando dividend yields excelentes. Ok, agora que vamos para a terceira parte do vídeo. Conforme prometido, vou ensinar aqui vocês como aproveitar esse leilão aqui dos ETFs internacionais e pelo menos a forma com que eu estou planejando aqui para as próximas vezes. Então, esses leilões aqui acho que causam muita ansiedade, tanto nos investidores pessoas físicas quanto nos institucionais. Acho que todo mundo quer pegar alguma distorção por causa do leilão, como as duas que eu mostrei aqui agora há pouco. Então, isso aqui é o que acontecia mais aqui nas primeiras vezes, os primeiros leilões, mas agora nos últimos tem assim dado uma diminuída nessa distorção, né?
No entanto, nesse último pregão, eu observei um movimento de venda muito forte no IFIX, ali na parte da tarde. Aqui provavelmente são investidores fazendo caixa para participar do leilão. Aqui no caso, o IFIX estava em um dia de forte alta, subindo aqui acho que uns 0,40%, que é bastante, até bastante para o IFIX. E depois começou a arrefecer bastante aqui na parte da tarde, aqui depois das 2 da tarde. E que no caso caiu uns 0,16%. Isso aqui pode parecer pouco, mas o IFIX é uma média, né? Não é porque o IFIX aqui apresentou uma queda de 0,16 ali que outros fundos apresentaram uma queda bem maior. Aqui, alguns fundos sentiram bem mais. Vou dar como exemplo aqui MCRE11, um fundo de papel da Mauá. Aqui no caso, o fundo ele chegou a subir bastante, chegou a bater aqui, superar a faixa dos 8,70 aqui no subiu bastante aqui até o começo da tarde. Depois começou um movimento de baixa muito forte e acabou fechando aqui a 8,51. Então, aqui eu exemplifiquei com apenas um. No entanto, notei isso aqui em vários outros imobiliários, viu? Canuck 11, eu notei que começou a perder bastante força ali depois do período do começo da tarde. Enfim, em vários fundos eu percebi essa fraqueza. Então, algo que eu estou pensando aqui em fazer é a possibilidade de fazer algumas vendas antes que essa pressão vendedora comece. Então, provavelmente aqui no período da manhã, talvez fazer algumas vendas pontuais e aproveitar alguma eventual oportunidade aqui já dessas vendas aqui do pessoal vendendo as peças para participar do leilão. Então, concluindo aqui, não tem vazão de gringo coisa nenhuma, tá? Ao menos por enquanto, a participação deles é bem pequena e pode ficar tranquilos. Essa questão de volatilidade é o de menos. Tem coisa muito mais relevante para vocês se preocuparem aqui com relação aos imobiliários. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peço seu like, se inscreva no canal. E lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.